Salve galera, muito bem-vindos ao nosso Atribcast. Eu sou o William Novello, esse é o Thiago Casagrande. Hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa empresa, um pouquinho dos nossos processos. É o nosso primeiro episódio de muitos que vão vir aí pela frente. Deixa eu me apresentar um pouquinho então, sou o William Novello, como já falei, filho de arquiteto, mãe professora, iniciei nesse mundo da engenharia aos 15 anos de idade. Meu pai era projetista, morávamos na cidade de Chapecó e meu pai, com os afazeres do dia, enfim, saía, me deixava ali com o software, com o programa aberto para mexer, ele voltava, eu tinha que fazer ali o quadradinho, a bolinha no AutoCAD. Às vezes não fazia, ficava jogando joguinho, mas foi ali que eu iniciei, né? Meu pai, então, é o meu precursor. Então, desde os 15 anos de idade, me dediquei a aprender, depois fui trabalhar no escritório de engenharia como office boy, fui trabalhar novamente no escritório de engenharia, aí como projetista, já aqui no litoral de Santa Catarina. Depois trabalhei numa empresa por 8 ou 10 anos, depois numa outra empresa por 1 ano, sempre como projetista de instalações. E aí, em 2011, conheci o meu sócio e a gente abriu o que é hoje a Trib Engenharia. Então, naquela época lá atrás, né, meu pai me virtuou para esse mundo da engenharia. E desde então eu traço esse caminho. Hoje eu estou como comercial da Trib, não me envolvo com projetos, mas quem se envolve mais com o projeto lá é o Thiago. Se apresenta aí para a galera, Thiago. Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Casagrande, eu venho aí há muito tempo estudando vários pontos relacionados à engenharia, né? Comecei lá com questões de instalações elétricas prediais industriais no Senai, torneiro mecânico, técnico de edificações, engenharia civil e agora, por último, formado e pós-graduado em gestão e liderança estratégica, né, que me dá aí um bom embasamento para trabalhar hoje na Trib como gerente de projetos e fazendo toda a gestão do pessoal, gerenciando projetos, fazendo a roda girar, né? O Thiago é nosso gestor de engenharia lá dentro da empresa. Ele começou há 1 ano, Thiago? Quanto tempo você está lá? 1 ano e meio, 1 e 7 agora. 1 e 7 meses. A Trib era o que é hoje, quando você começou? Olha, a Trib era gigante, agora está em dimensões mas nossa gestão era a mesma? A gestão muda bastante, né? Já emendando, né? Como que nasceu a Trib, né? Para vocês entenderem um pouquinho. Eu tenho um sócio, José Américo, engenheiro eletricista formado há 40 anos, é um cara excepcional. Tem lá, tá hoje administrando a parte da equipe de elétrica, né? Em 2011 a gente se encontrou nesse caminho de projetos. A gente viu uma dificuldade imensa em Itapema, na região aqui, de administrar projetos, e a gente falou, vamos abrir a nossa empresa. Vamos começar devagar, vamos começar pequeno, vamos fazer projeto. A gente abriu a Trib, né? Abrimos a Trib em 2012, a gente, naquele momento, pensou pequeno, né? Então, naquela época, a gente pensava em ganhar dinheiro. Fazer projeto ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro. Não ganhava muito. Começando o boom. Não ganhava muito. A construção civil aqui era, obviamente, algo que a gente sabia que ia deslanchar, mas a gente naquele momento pensava em ganhar dinheiro. Já falei isso para você várias vezes, né? Quando virou essa chave, foi em 2018. Em 2018 começou as empresas, um pouco antes, mas para nós em 2018 as empresas começaram a trabalhar um pouco com BIM, e aí a gente falou, nós precisamos melhorar, cara. Só pensar em dinheiro, só pensar em ganhar, a gente vai ficar só nisso. Então, em 2018, a gente, uma empresa pequena, 4 funcionários, eu, Américo, meus 2, né? Vamos se especializar. E aí, naquela época, o Américo mora em Blumenau, naquela época a gente deslocava daqui até Blumenau para fazer curso de Revit, enfim, de softwares BIM, na época, né? Contratamos um parceiro que nos ajudou e ali a gente começou, né? Mas mesmo assim a gente começou muito pequeno, né? Nós estamos falando de 6 anos atrás e a empresa já tinha 4 anos, né? Então, foi um aprendizado gigante. A gente patinou, obviamente. Aí a gente vê a dificuldade de você já ter um conhecimento técnico muito bem embasado. Sim. Mas você mudar a metodologia, você mudar como você está trabalhando com esse projeto, como que você vai entregar ele, é
É uma dificuldade. Exatamente. E aí, naquela época a gente aprendeu, a gente deu uns 10 passos para trás, patinamos, começamos a entender como era o BIM, vendia uma coisa que a gente não entregava. Foi difícil, tá? E aí, em 2020, a coisa começou a andar, e aí a gente começou a colocar a gestão na frente do projeto, né? Até lá a gente tinha o projeto na frente da gestão, depois a gente começou a colocar a gestão na frente do projeto. E aí, 2020 para cá, a gente começou a estruturar a empresa, setorizar, ter lideranças, ter comercial, ter gestão de engenharia. Hoje nós temos um setor de tecnologia dentro da nossa própria empresa, que gera tecnologia para a gente, porque isso é importante. A engenharia está ligada à tecnologia. A gente pega às vezes currículos aí, o engenheiro entende de softwares BIM, mas ele não entende de tecnologia, não tem um Java, C++, algo nesse sentido, não vai para a parte da programação. Eu já vejo que no futuro isso vai ter um problema. Comentei esses dias lá dentro do escritório, né? Ou ao contrário, a gente pega alguém que entende muito de tecnologia, mas de engenharia muito pouco. O que será que é mais fácil? Ensinar engenharia para ele ou ensinar tecnologia? Né? Então, a tecnologia está envolvida no nosso dia a dia. Tanto que a gente, há 2 anos atrás, decidiu criar esse setor lá dentro. E hoje tem uma pessoa lá que nos ajuda nesse sentido. Né? Mas falando da nossa empresa, basicamente é isso. Hoje a gente está no hall dos maiores projetistas de instalações do estado, não tenho dúvida nenhuma. E a gente vai se capacitar, tenho certeza mais, né? Mas os nossos serviços, o Thiago pode comentar um pouquinho mais sobre eles, né? Exatamente. Dentro desse ramo, né? Então, o que hoje a Tribe atende, né? A Tribe hoje vem atendendo projetos de instalações prediais, né? Atendemos residências, atendemos outras edificações, com certeza, né? Mas o foco da Tribe hoje é o predial, né? Predial na região, claro, expandido para todo o Brasil, atendendo instalações elétricas, telecomunicação, automação, hidrossanitário, pluvial, drenagem, preventivo, SPK, uma gama imensa de instalações, né, focado apenas em instalações. Foi também uma coisa que a gente evoluiu, né? A gente não tinha todos os serviços dentro da nossa empresa, né, Thiago? Até porque a gente não tinha profissionais para isso. Foi uma coisa que recentemente a gente acabou englobando outros serviços, como climatização, ventilação, hoje já é feito interno, drenagem já é feito interno. Então a gente acabou nessa gama de serviços contraindo muita coisa hoje dentro da empresa. Porque, claro, nós estamos falando hoje de 30 colaboradores diretos, né? Então a gente consegue hoje atender facilmente, englobar todos esses serviços dentro do nosso hall, né? Mas para isso a gente precisa de estrutura. Exatamente. Isso, uma questão, quando a gente conversou lá atrás, eu lembro do início, né? A gente iniciou pensando, vamos arrumar o que a gente tem internamente. O que a gente entrega hoje, vamos reduzir, né? A gente tinha uma entrega geral, a gente reduziu, a gente trouxe para o foco elétrica, hidrossanitário e preventivo. Vamos deixar isso daqui redondo. E aí a gente foi expandindo, né? O que a gente fez? Como que a gente trabalhou nisso? Eu acho que isso é algo fundamental para a gente trazer, né? Como que funciona uma empresa? O que ela precisa ter, na minha opinião, é básico, necessário toda empresa ter mapeamento de processos. Ela tem que saber o que ela faz, quem que faz, quando faz. E mais, não paramos aí. Checklist. Checklist é a base de qualquer desenvolvimento. Você tem uma indústria, seja ela na prestação de serviço, porque o pessoal pensa assim, cara, eu vou fazer um projeto, eu estou lá no meu programa, estou fazendo aqui. É uma indústria, cara. É uma indústria, existe uma esteira, você tem que começar aqui, você tem que parar aqui. Esse processo, esse projeto, ele vai caminhar dentro de uma esteira de desenvolvimento, onde você tem que saber o que você precisa para iniciar, quais são os passos de desenvolvimento. Eu tenho que começar aqui, aí eu faço isso, aquilo e aquele outro. Isso tudo listado. Quando você lista essas tarefas, você sabe o tempo que você está levando, quantas pessoas você precisa e aonde você vai chegar. Chegou aqui, você tem uma lista do que você precisa entregar. Esse amplo mapeamento de processos, que a gente já está aí na terceira, quarta... Agora, quantos a gente já fez? Cara, olha, oficiais é a 5ª revisão do nosso mapeamento de processo. Mas a gente começou com uns 3 quadradinhos. Nossa. Hoje a gente já tem mais de... Não dá para ver na tela, mas, né? Não, hoje em dia é gigante. O processo, como o Thiago está falando, o processo é importante. Porque eu até mandei colar lá há um ano atrás, eu mandei colar lá na parede da nossa empresa 3 palavras. Gestão, inovação e processo. Por quê? Mas eu estou de engenharia? Sim, estou de engenharia.
Só que a gente colocou na frente do projeto essas palavras. O projeto por si só é o projeto. Se a gente não tiver gestão, a gente não é inovação, né? Onde a gente consiga construir o projeto de uma forma mais rápida, mais tecnológica, com os nossos próprios templates, né? E se a gente não tiver processo disso, a gente não tem projeto. Então eu mandei colar lá na parede da empresa e falei, ó, gente, a gente vai focar nessas 3 palavras. A gente não mais vai vender projeto. Projeto é consequência disso. A gente vai vender a gestão, a gente vai vender a inovação e a gente vai vender o processo. Se essas 3 palavras aqui a gente fizer elas 100%, o nosso cliente no final, ele vai receber o projeto. Sem isso aqui, a gente não tem projeto. Então, tá lá, todo mundo viu, a gente impregnou essa cultura lá dentro da empresa, né? E acho que o pessoal conseguiu absorver isso aí. E o nosso maior desafio? Então, aí entram os detalhes, né? Isso a gente conversou muitas vezes. Qual que é a ideia? Quando você está dentro de uma empresa que presta um serviço, né, a gente está falando no ramo B2B. Então, a gente vai receber algo de alguém e vai entregar para alguém. A gente faz parte do meio do processo. Construção civil, o projeto, às vezes o pessoal pensa, o projeto é o começo. Na verdade, existe muita coisa antes do projeto. Existem questões de incorporação, escolha do terreno. Como a gente vai sempre receber uma arquitetura de alguém, a gente já está sendo a segunda parte de algo que já está vindo, né? Já está acontecendo. Então, qual é a dificuldade? Você ter uma entrada de projeto e uma saída de projeto que case com a necessidade do cliente. E aí entram também algumas coisas que a Trib vem trabalhando, que é você conseguir se encaixar com o cliente, né? Hoje existe um processo bem definido, né? As pessoas até ficam com dúvida nisso, né? Mas vocês são engessados? De forma alguma. Só que a gente sabe exatamente tudo que a gente tem que fazer. Se a gente precisa deixar o nosso processo mais curto, acelerar para esse projeto, ou deixar mais lento para aquele outro, a gente consegue ajustar isso. Thiago, para falar em tecnologia, inovação, processo, a gente não pode deixar de falar do nosso aplicativo, né? Há 1 ano atrás eu tive um sonho que foi ter um aplicativo da Trib onde a gente pudesse controlar os nossos funcionários, os nossos colaboradores, controlar o nosso processo, o cliente ter um pouco mais de acesso à nossa gestão interna do desenvolvimento do seu projeto. E a gente foi pesquisar no mercado, a gente testou alguns aplicativos, deram certo, não era bem o que a gente queria, não era adaptado ao nosso produto, né? Esses aplicativos tinham, sim, alguma facilidade, mas eles não tinham todas. Então, 1 ano atrás eu falei, vamos fazer um aplicativo nosso, vamos montar alguma coisa particular para a gente. É um projeto longo, distante, né? Mas vamos montar, a gente recebeu na semana passada, né? Nessa semana a gente recebeu o aplicativo pronto, ele já está rodando. Última versão, pessoal cadastrado, tudo certo. Conta para nós um pouquinho desse aplicativo, tu que está mais no dia a dia lá. Cara, é um sonho nosso, né? Um sonho realizado, claro, com toda certeza aí mais versões vão surgir, né? Porque a gente tem uma entrega, a gente olha para aquilo, fica agradecido, né? Começa a utilizar e já começa a imaginar as outras coisas que a gente vai colocar nele, Isso. Né? O aplicativo hoje ele resume o processo que a gente tem. O aplicativo ele faz com que o nosso funcionário consiga ter palpável de uma forma consistente em um ambiente só. Ele consegue ver tudo que a gente está desenvolvendo. Então, o que acontece no aplicativo? A gente tem um login e senha para cada um, né, como padrão. O colaborador ele vai entrar naquele aplicativo. Eu já cadastrei para ele qual é o projeto que ele vai fazer e qual é a etapa do projeto que ele vai fazer, né? A gente tem o projeto dividido em etapas. Então, lá ele tem um checklist que eu comentei com o tempo. Então, ele vai iniciar, ele sabe o que ele vai fazer e ele vai marcando aquele checklist. Tem umas tarefas, né? Então, todas as tarefas. Vou iniciar o projeto Y na fase 1. Eu vou ter lá todas as tarefas da fase 1, né, Thiago? E eu vou, cada vez que eu completar uma tarefa, vai mensurar um tempo, né? Já vem para o meu OKR, lá eu tenho um gerenciamento de indicadores, né? E aí a gente entra em várias questões do processo que a gente desenvolveu. Então, o colaborador sabe o que ele tem que fazer, ele não precisa se preocupar se ele fez tudo que ele tinha que fazer, não chega aquele limbo no final, todo mundo que já trabalhou com o projeto sabe que você chega no final do projeto, olha para ele e pensa,
Putz, será que eu não esqueci de nada? Ali ele sabe tudo que ele tem que fazer. Ali ele tem um manual do passo a passo e a gente sabe como que está andando o projeto. Se ele está com dificuldade em alguma coisa, e aí entra a nossa melhoria contínua, né? Porque a gente consegue mapear qual é o processo que mais demora, que mais está gerando impacto no nosso cronograma. Vamos trabalhar em cima dele, vamos trazer a tecnologia que a gente tem, vamos trazer um template, vamos organizar uma forma diferente, vamos dividir esse processo, como que a gente vai resolver ele? A gente precisa saber qual que é. Exato. E aí tem a parte da gestão também empresarial, né? A gente hoje está com os nossos colaboradores 80% home, que é uma metodologia que a gente vem adotando, que fez com que a nossa empresa crescesse, porque a nossa região aqui ela tem uma defasagem de profissionais do ramo de projetos um pouco grande, né? Então fez com que a gente buscasse profissionais de outros mercados. A gente tem hoje colaborador em Manaus, Belo Horizonte, Ceará, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, enfim, estamos espalhados no Brasil inteiro, né? E aí a gente perdeu essa dinâmica de estar olhando ali o que está fazendo, né? Não está no nosso visual mais, né? Então, para controlar isso, o aplicativo, é claro, ele tem um fundo de tela que é essa parte da gestão aí, a gestão empresarial. Entender o seguinte, a gente pode comparar profissionais, como está o andamento, mas não no efeito de reprimir nem nada disso, né? Efeito melhoria interna, né? Então a gente mapeia, por exemplo, uma fase de um projeto com a fase 1 de outro. Por que isso aqui demorou um pouco mais? Quais as características de cada um? Exato. E a gente consegue tirar dali do nosso aplicativo horas de trabalho, tempo de projeto, tempo por fase. A gente consegue mapear também a questão do profissional envolvido naquele projeto e comparar com outro. Exatamente. E depois, no final do mês, a gente fazer no final de um projeto, a gente trazer aquilo para a mesa e discutir. Por que aconteceu isso? Ou que bom que aconteceu isso, né? Que a gente começou a ter um degradê mais a fundo, as datas começaram a se encaixar, o aplicativo também, ele traz uma questão da dinâmica da entrega, né? Onde cada tarefa vai ter um tempo, ele já está calculado esse tempo, porque a gente fez esse trabalho de mensurar o tempo de cada tarefa, e a gente vai saber, aquele tempo está demorando ou não? Aquele projeto demorou mais do que esperado ou não? Né? Acho que tem uma dinâmica dessa forma, né, Thiago? E aí fazer a previsão disso, né? Porque toda semana, todo mês, a todo momento entra um projeto novo, a gente entender esse projeto com base no histórico, quanto tempo ele vai levar para chegar na mão do cliente, para que a gente possa passar uma previsão assertiva para o cliente, né? Nesse contexto, a gente fala dos 3P, né? É algo que, claro, todo momento eu vou falar sobre processos, é algo que a gente vive hoje dentro da Trib, é algo que toda empresa precisa, como diria o pai da administração, né, Peter Drucker, ele traz como os 3Ps de pessoas, processos e produto. São os pilares, segundo ele, né, de toda empresa. Você precisa de pessoas que estejam capacitadas, que saibam desenvolver o que elas estão ali para fazer. Você precisa de um processo bem definido para você ter um produto. Quando você definiu o produto, o processo e as pessoas, é só deixar acontecer. É isso que o nosso aplicativo juntou. A gente pegou uma pessoa que a gente auxilia, dá um treinamento, dá o suporte, a gente tem toda a questão de hierarquia, de ajuda, né? Vai colocar num processo que está ali pronto para ela desenvolver e no final a gente tem aquele produto sensacional que é o que hoje a gente consegue entregar ao nosso cliente. Todo produto vai chegar com a mesma qualidade de entrega. Exato. E olhando para o lado do colaborador agora, facilita muito, porque ele vai fazer o login ali de manhã cedo, né, no horário que ele começar, e aquele login ali ele vai aparecer a tela, ele vai estar os projetos que ele vai ter que iniciar, ele vai ter a demanda que ele vai ter do dia, e ele vai ter os próximos também. Então, a gente não perde essa dinâmica, né? Inclusive, os colaboradores que têm entrado recente na empresa, muitos deles, praticamente todos, né? Eles estão muito satisfeitos com essa dinâmica, né? Eles até se surpreendem com colaboradores que trabalharam em escritórios Brasil afora. Renomados e, a gente vem recebendo elogios. Então, é muito gratificante que a gente está pensando nessa melhoria para o colaborador em vista do aplicativo. Quando a gente pensou no aplicativo, a gente não pensou nele para só fazer a gestão. A gente pensou em tudo, né? A gente queria algo dinâmico numa tela só
porque hoje está tudo aqui, né? Está tudo aqui na tela, né? Hoje você tem que trabalhar com isso aqui, você tem que trabalhar com isso aqui. Se você não aprender a fazer um trabalho dinâmico dentro da tua empresa ou da empresa que você trabalha, você está fadado ao fracasso. Então a gente com muito sucesso e muito esforço conseguimos o aplicativo. Um profissional foi contratado para isso, fizemos as reuniões, ele entendeu a nossa preocupação e a gente conseguiu fazer. O futuro desse aplicativo a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente quer testar ele dentro da nossa empresa. Melhorar. Eu sei que ele não está 20% do que ele vai ser. A gente renovou o sonho dele, né? Porque antes o sonho era fazer funcionar do jeito que a gente queria. Agora a gente já tem um novo sonho. Difícil era o primeiro passo. Exato. Vamos falar um pouquinho de projeto de alto padrão. Acho que é importante, né? Com certeza, né? Num passado muito recente, a gente se deparava com os projetos usuais aqui da nossa região e hoje a gente está incluído em um monte de processos, de projetos e de produtos de altíssimo padrão, né? AAA+, o que a gente vem notado no mercado? Uma pesquisa recente mostrou que houve as pessoas do norte do Rio Grande do Sul, do norte do Paraná, do sul do Rio Grande do Sul, ao longo dos anos perderam em média 15% da sua população, as cidades, né? Desculpa. As cidades perderam 15% da sua população. Em contrapartida, o litoral, as áreas litorâneas, um pouco ali próximo de Cascavel, no Paraná, essas regiões se aglutinaram com 50% a mais de população. Então, o que a gente entende? As regiões economicamente mais fortes, elas estão ganhando mais população. Em contrapartida, né, nós temos hoje aqui Itapema, por exemplo, o segundo metro quadrado mais caro do Brasil. As edificações elas estão se tornando algo bem específico, arquitetura disruptiva, trazendo arquitetos renomados de fora do Brasil, inclusive. O conceito mudando, né? A gente está entrando com esse produto cada vez mais forte porque o cliente está vindo com essa intenção. Exatamente. E nisso a gente se enquadrou muito bem. Por quê? Porque não muito distante a gente nunca pensou em fazer projetos de altíssimo padrão. Quando eu falo altíssimo padrão, gente, eu estou falando de altíssimo padrão. AAA mais para cima. O apartamento de 50 milhões na planta. Exatamente, a gente já fez alguns, né? Então, quando você pensa num apartamento de 50 milhões, é a mesma coisa que você pensar em sair de um carro popular para uma Ferrari. Você tem que pensar diferente, a solução é diferente, né? Tudo é diferente, desde o princípio. Já não é um projeto que você vai fazer em um ano, é um projeto que você vai fazer em 2, como tem caso rodando lá dentro do escritório. E hoje a nossa região está começando a ter mais produtos dessa forma, muito mais. E a gente está encaixado em alguns, tá? Estamos prospectando também alguns no centro do país, estamos com um hotel na Bahia, também semelhante, com produto nesse nível, e a gente vem se capacitando para estar incluído dentro desses produtos aí. E hoje a palavra BIM ela acabou sendo ela é usada hoje muito para venda, né? A gente já dentro do nosso escritório não usa mais isso, né? Porque a palavra BIM você fala em informação. E às vezes a gente vê que não chega a informação, né? Não nosso, mas a gente vê no mercado que a pessoa fala em BIM, mas a informação ela se perde. Não existe isso sem informação. Já vi muitos projetos serem construídos, metodologia BIM, vamos fazer aqui compatibilização, vamos estruturar todas as máximas camadas ali de informação, e aí chegava na obra o quê? Uma prancha. Exatamente. A gente tem, claro, o nosso objetivo no futuro é que isso seja espalhado nas faculdades, com maior ênfase, né? A gente vê hoje pessoas que vendem palestras para falar sobre o BIM, eles vendem palestras. Eu digo o seguinte, a partir do momento que você vende um conteúdo, aquilo já é um comércio. Você está vendendo alguma coisa, aquilo é teu produto. Não tenho nada contra isso. Só que acontece quando você vende, você não está querendo passar realmente um conhecimento, senão você não vendia. Então, se você quisesse realmente fazer alguma coisa em prol da engenharia, em prol do BIM, todo mundo fala, você pegaria as faculdades aqui e faria palestras gratuitas, né? Esse é o meu pensamento. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, vamos falar sobre um outro case de sucesso, a Amazônia. A Amazônia é um projeto desafiador, vai mudar o cenário de Porto Belo. Ele está rodando hoje no nosso escritório. Ele é feito lá a arquitetura é feita pelos
competentíssimos profissionais da Trust. É um escritório de Manaus. A construtora esteve agora lá em Manaus para gravar o vídeo sobre esse empreendimento. Ele vai mudar o cenário, tenho certeza, mas os desafios desse projeto são maiores ainda, né, Thiago? Com certeza. Não posso não dar os meus parabéns à equipe, né? Trust Engenharia Arquitetura, desculpe, né? Eles vêm aí desenvolvendo um produto sensacional, não só esse, como outros que estão para entrar aí, que a gente está sabendo nos bastidores, né? Que ainda não podem ser comentados, Sim. Mas um projeto sensacional. A Amazônia vai entrar com uma arquitetura que eu nunca vi, algo parecido na região. Não tem. É incrível, claro que trouxe todas as dificuldades para a gente fazer as instalações, né? Não poderia deixar de citar esse ponto. Todos os pavimentos são diferentes, então a gente vai ter que trabalhar com uma estrutura diferente nas instalações, a gente vai ter que criar mecanismos de fazer com que tudo funcione como deve ser. São questões incríveis e que fazem a gente crescer muito. Certificações? Certificações, LEED, WELL, lixo zero, energia zero, questões importantíssimas. É um projeto disruptivo, né? Quando a gente recebeu esse projeto na mão, a gente a princípio achou que era como se fosse um croquis, algo, né? Um mapa visual do que poderia ser, mas não sabia que o projeto era aquilo. Quando a gente de fato viu o projeto nascendo, falou, pô, estranho, né? Eu nunca vi um negócio assim, e aí começamos a entrar mais a fundo nessa conversa do projeto do Amazônia, a gente se deparou com profissionais excelentíssimos, né? É um projeto muito disruptivo. A nossa dificuldade foi imensa, não só para atender essas certificações, ele ainda está acontecendo, obviamente. Ele está para previsão de entrega agora esse ano, né, Thiago? Exato. E eu acredito que a partir do momento que nascer, que esse material for para a rua, a gente vai ver um mercado um pouco atento a esses novos conceitos, né? E novas não mais tendências, usual, né? essa tendência, né? Esses escritórios que têm um pensamento um pouco mais aflorado, abraçando natureza, abraçando certificação, abraçando outros conceitos, eu acho que no nosso mercado aqui vai começar a abraçar um pouco mais, né? Obviamente, claro que aqui a gente tem profissionais competentes. Não estou querendo dizer isso. O que eu quero dizer é que num passado recente a gente não tinha esse conceito de abraçar profissionais. E eu também parabenizo as construtoras que têm coragem, né? Exatamente. Para trazer esses projetos diferenciados para cá, porque não é fácil. A gente sabe quanto é o custo de tirar um profissional de fora para vir trabalhar aqui. O mercado aqui ele é diferente, o preço aqui é diferente. Então a consultora que vai fora buscar um profissional desse nível, desse gabarito, tem que tirar o chapéu, né? E nesse processo onde a gente está envolvido onde a gente está abraçado nisso aí, a gente aprende, né? Foi aí, nesse ponto, que a gente passou a mudar também a nossa mentalidade. A gente virou a nossa chave e entendeu assim, a gente pode sim fazer um produto usual, mas por que não a gente não pode trabalhar nesse disruptivo? Né? Ele tem uma dificuldade imensa, ele muda o preço, ele muda a característica e ele também nos engrandece. E foi aí que a gente conseguiu sucesso, né? Vamos falar de um outro case. Temos um projeto hoje na Brava, 90 mil metros quadrados, frente mar. Tem um hotel, mais 6 blocos. Isso? 7 blocos. 7 blocos residenciais, mais um hotel, totalmente frente mar, com vista mar para todos os apartamentos de 40 a 50 milhões. A gente não pode ainda comentar construtora nem local. Ele é um projeto que vai mudar ao skyline da Brava. Ele é um projeto totalmente disruptivo. Ele é um projeto que tem aí aproximadamente uns 10 profissionais envolvidos de instalações. A gente está incluindo em algumas instalações. Estamos desde o início nesse processo, faz uns 4 a 6 meses aproximadamente. Ele é de um arquiteto de fora do Brasil. É o primeiro projeto desse arquiteto no Brasil. Quando esse material estiver no mercado, ele vai ter um impacto gigantesco, um impacto positivo. E a gente tem muito orgulho de estar nesse projeto. A gente hoje diz o seguinte, a gente mereceu estar. Porque a gente não ganha nada, né? A gente merece. E hoje eu tenho certeza que a gente merece estar lá. Pelo nosso conhecimento, por tudo que a gente tem agregado, por tudo que a gente tem feito no mercado, por ter ajudado muita gente no sentido das instalações, de projetos. A gente mereceu estar lá, né, Thiago? Com certeza. Acredito que nada menos do que o mérito de você correr atrás daquilo que você quer. Quando você está buscando chegar em algum lugar,
e você vai, você chega. Você só precisa ter atenção ao tempo, esperar e trilhar naquele caminho que a gente chega lá. Isso, exatamente, com toda certeza, né, como você estava falando, a gente estruturou, a gente trabalhou tanto com projetos clássicos da região, né, projetos que são normais, que hoje para a gente entra um projeto residencial, entrou um predial, 30 pavimentos, 40, 50, sei lá, tá tudo certo. A gente não gera mais um impacto para a gente. Gerou uma casca, né? Tá tudo certo. Aí quando você olha para isso, você pensa, cara, tá legal, mas vamos sair da zona de conforto, vamos atrás daquele que é diferente. Exato. Vamos atrás daquele que não tem um pavimento tipo para você replicar. Aquele que a subestação não tá ali no mesmo lugar que todos, que tal coisa não tá lá. Você consegue levar aquilo de uma forma diferente, você tem que achar soluções diferentes, você tem que inventar soluções. O desafio que nos chama a atenção, né? E o desafio também é sustentabilidade, é selo, é LEED, é WELL. E a gente tem alguns projetos assim, né, Thiago? Com certeza. Muitos estão entrando com essa nova visão de mercado, né? A gente fala bastante disso. Acho que futuramente a gente pode trabalhar, fazer talvez alguns cortes, um podcast falando só sobre isso, né? Um assunto interessante demais. Recomendo a todos que estão aí na área de engenharia, que estão na área de construção civil, pesquisar um pouco sobre isso. São certificações que vão do conforto até a questões ambientais. Bem-estar. Exatamente. Hoje, muito aqui na nossa região, muito pouca gente vai procurar isso, né? Só que a gente aprendeu ao longo dos anos que isso aí não é simplesmente uma certificação por ter lá um selo colocado na frente da tua obra. Isso não é muito além disso, né? A gente aprendeu trabalhando com a Pettinelli, que é hoje um dos nossos parceiros em projetos, que a certificação é importante. Você está 4 horas da tarde, sentado na sala do teu apartamento, onde o vidro foi pensado para o calor não te atingir naquele horário, onde a esquadria lá tem uma certificação para que aquele momento ali você consiga abrir, consiga ter uma brisa, vento, ventilação, iluminação, onde você não precisa ligar o ar-condicionado. Isso é diferencial. Então isso não é o selo que vai lá na frente da obra. Isso é muito mais. Então é você elaborar um projeto onde você faça com que as pessoas usem mais a escada, né? Faça com que as pessoas utilizem outros meios de transporte, como bicicleta. Faça com que as pessoas sejam voltadas para o bem-estar. Ele não é só o selo na frente da obra. Ele é muito mais do que isso, né? E hoje nosso parceiro em projetos, em alguns que estamos, é a Pettinelli, e a gente tem aprendido bastante. Com certeza. O pessoal que traz aí um conteúdo incrível para a gente, sempre dando uma assessoria fenomenal em tudo que a gente precisa, né? Como o William estava falando, são questões de reutilização de água. Você reutilizar um produto que a gente sabe que existe uma escassez. Que bom que a gente está numa região onde a gente tem uma recorrência de chuva. Essa semana eu estava tendo uma conversa com o pessoal do TenneT falando sobre a parte de irrigação. E você vê que uma cultura diferente de Santa Catarina para o norte, onde o estoque de chuva aqui pode ser menor, porque você tem uma recorrência maior de águas, e você reutilizar aquilo, porque é uma água que ia ser desperdiçada. Então, essas certificações, elas trabalham muito em cima desse desperdício e da reutilização. Mas lembrando, né, Thiago, não é reutilização, vou colocar um ponto de torneira lá na garagem e eu vou achar que aquilo é reutilização. Reutilização é, de fato, você dá uma utilidade para a água. Obviamente que lavar garagem é uma utilidade. Mas no nosso caso, esse projeto que o Thiago citou, a gente estudou junto com um projeto de irrigação, onde as plantas da fachada elas vão ser irrigadas automaticamente. Vai ter um sensor de solo para entender se está úmido, se não está. Essa água que vai ser reutilizada, ela tem um tratamento. Então isso é a reutilização. E não só da chuva, né? A gente está falando em reutilização de águas cinzas também. Exato. Né? Águas que já foram utilizadas e você reutiliza aquela água, porque só o pluvial é uma parte do processo. E aí entram as dificuldades de você trabalhar com essa nova tendência e você saber que você precisa outro sistema para você levar para cima e distribuir, você precisa de novos reservatórios. Então aquilo que já era um padrão, você vai aumentando o seu projeto, você vai aumentando a complexidade de tudo isso. Exatamente. Bom, a gente fala muito dos nossos projetos e acho que é bom também a gente falar um pouquinho da nossa equipe, né? Com toda certeza, né? Vamos lá, 3 anos atrás, 4, a gente éramos em menos de 10, talvez 10 pessoas, né, Thiago?
Hoje a gente está chegando no 30º colaborador e até o final do ano, como falei no início, a gente quer chegar aí a 40, né? Talvez 50. É muito difícil essa tarefa de aumentar a equipe porque ela tem junto consigo, vem embarcado a questão da gestão das pessoas, né? A gente hoje já começou um trabalho nós vamos começar, né, um trabalho de investimento na parte psicológica, onde a gente vai dar um auxílio para esses colaboradores e também nos auxiliar na mentalidade da equipe. E a gente entender como é a mentalidade da equipe. Porque, como falei, as pessoas hoje estão em home office. 80% da nossa empresa é home office. Isso já vem há algum tempo. Há 2 anos atrás, quando nós decidimos aplicar essa metodologia do home office, ela não foi porque, na época, não foi porque nós achamos legal a pessoa estar em casa. Ela foi uma obrigação de mercado. A gente não conseguiria expandir a nossa empresa aqui dentro desse mercado sem que as pessoas não estivessem em casa, sem que a gente não pudesse contratar de outros lugares, né? Então hoje a gente usa ferramentas de contratação que nos privilegiam, praticamente absorvem o home office. Então, poder ter um profissional de qualidade como a gente tem, que mora em outra região, que se fosse fechado a uma empresa de pessoas que trabalham aqui, a gente jamais teria essa mão de obra. Exato. Então, hoje a gente até brinca lá, pô, de onde que é o fulano? Ah, é de tal lugar. Pô, então deve ser bom, né? Porque a gente já tem um histórico legal de lá, né? Agora, pô, de onde é aquele ali? Ah, aquele ali é do lugar tal. Putz, aí a gente já fica meio assim, né? Então a gente já criou, nós dentro lá da empresa, a gente já criou um mapeamento do Brasil para entender de onde que são os profissionais. E às vezes a gente recebe alguns currículos, estava comentando um tempo atrás, a gente expande o Brasil inteiro, mas recebe um currículo de um lugar só. Mas o que acontece nessa região? O que existe lá? Porque tu vai ver, tem uma baita de uma faculdade lá do lado. E dessa faculdade vem 3 ou 4 trabalhar com a gente. Como aconteceu recente, que eu tenho 2 caras no Ceará, né? Um é vizinho do outro, e eu não sabia, né? Não foi indicação, foi coincidência mesmo. E os caras são vizinhos, eu não sabia, eles não sabiam, e hoje eles são colaboradores da empresa, né? E trabalham juntos em alguns projetos. Exatamente, aí. Na mesma disciplina ainda, né? E essa questão das disciplinas, Thiago, acho que é importante também a gente frisar como a gente divide dentro do nosso escritório. Porque é muita gente, né? Hoje nós temos 8, 9 pessoas cada disciplina, então acaba que o grupo fica grande, as pessoas não estão trabalhando no mesmo projeto, a gente teve que fazer um mecanismo para que elas conversem, porque elas não estão sentadas uma do lado da outra, como bem disse, elas estão no home office, elas não tomam um cafezinho juntas, elas não participam do happy hour, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer com que elas conversem, com que elas gerem conteúdo, com que elas falem de projeto. Gerando essa interação, né? Hoje a gente trabalha numa estrutura de 3 grupos, né, de hidrossanitário, elétrico e preventivo, onde a gente conta com um líder técnico, né, dessa disciplina, onde ele vai auxiliar todos os projetistas com qualquer tipo de dúvida técnica, né? Normalmente é a pessoa mais velha da equipe, que está ali, tem aquele conhecimento já consolidado, né? A partir disso, a gente entendeu que ainda assim a equipe era grande, todos os projetos eles são divididos em squads, né? Então a gente tem times para cada projeto, e desses squads a gente tem um líder de squad. Então a gente trabalha com uma dupla liderança, né? Fazendo o acompanhamento desses profissionais. E claro, eu todo dia lá chamando todo mundo. Rotineiramente a gente faz muitas reuniões, o dia todo a gente passa em reuniões, né? Conversa com um, conversa com o outro, conversa com aquele, como que está o andamento, quais são as dificuldades, como que a gente faz aqui, como é que resolve lá, sempre dando esse suporte, porque a gente entende que o profissional que está trabalhando com a gente, ele tem que ter esse suporte, ele tem que ter alguém para recorrer, né? Então a gente vai recorrendo em escada, né? Recorre ao líder daquele projeto, vai recorrer ao líder da disciplina, não é suficiente, chega até mim, e aí a comunicação vai para o cliente também. Exatamente, Isso é uma coisa importante. Nem sempre foi assim, né, Thiago? A gente vem mudando a metodologia há alguns anos, então a gente entendeu que uma empresa que não tem compliance, não tem estruturação, ela não vai longe. Quando a gente começou a aplicar normas de compliance, estruturação de divisões internas dentro da empresa, em que cada um faça o seu melhor dentro da sua característica, aí a gente pode crescer. Eu vou dar um exemplo de mim, né? Há pouco tempo atrás eu fazia o teu trabalho financeiro, administrativo, captação de cliente,
Isso não me desenvolvia, né? A partir do momento que eu saí daquela questão onde eu fazia tudo e me dediquei ao comercial, eu faço hoje o meu melhor comercial. Porque eu consigo me aplicar naquilo ali e fazer aquilo da melhor maneira. A partir do momento que as pessoas também dentro da empresa começaram a fazer exatamente o que elas estão contratadas para fazer e somente aquilo, a gente ajudou na capacitação, elas desenvolveram o seu melhor trabalho. E isso é importante. A gente estruturou, determinou as etapas, determinou onde cada um ia se encaixar e a gente treinou e capacitou elas para fazer o seu melhor. Né? Antigamente tínhamos, como falei, uma estruturação projetistas, administração. Hoje não, isso é um pouco mais dividido. Então hoje a gente tem financeiro, administrativo, comercial, gestão de engenharia, turma de projeto, líder de squad. Então hoje tem uma gama de estruturas dentro da própria empresa. Isso é importante porque também o colaborador ele se sente, digamos que, incentivado a crescer, né? Ele tem a referência, ele sabe aonde contar, com quem falar, ele sabe para onde correr, todo mundo trabalha em equipe. Exatamente. É importante para o colaborador ele se sentir dentro de uma empresa privilegiado. E amparado, né? Com não está certeza. perdido, não está solto, não está à deriva, né? Isso em projetos, acho que no período todo profissional de uma pessoa, você sai da faculdade, você olha para aquele mar imenso, você pensa, para onde que eu vou? Aí você entra numa empresa, sabe fazer projeto? Sei. Aí se depara com projetos que dificilmente o colaborador que entra trabalhar com a gente, ele tem esse know-how dos projetos que a gente trabalha. E gera um impacto, né? A gente sente que o colaborador, quando ele começa a trabalhar, quando eu passo o primeiro projeto, ele abre o projeto, ele fica impactado com aquilo ali, ele pensa, putz, por onde que eu começo? E aí entra toda essa parte de você ter os processos, você ter um líder, você saber para onde caminhar. Isso é um amparo gigantesco para o colaborador. Isso reflete no nosso projeto, né? De alguma forma ele vai refletir no final, né? O nosso cliente vai receber aquela energia que a gente aplicou, ele vai receber no final. Então aquela energia ela tem que ser boa, ela tem que ser sadia, né? E uma das coisas que é mais difícil hoje nesse processo do home, para mim que sou empresário, estou nesse ramo de engenharia há muito tempo, que eu vejo o mais difícil é você aplicar a cultura da tua empresa dentro de quem está na sua casa, dentro do teu colaborador que está lá na casa dele, né? Tá com a xícara dele, com o cafezinho dele, olhando a tela do computador que ele gosta, a cadeira, sentado do jeito que ele gosta, com o ar-condicionado do quarto dele. E aí como que você vai chegar nesse cara e vai aplicar a cultura da empresa dele? Isso é uma dificuldade. Para nós que estamos aqui é uma dificuldade. Então a gente criou metodologias para isso. Porque o cara tem que saber que para quem ele está trabalhando, quais são os projetos. Não só olhar aquela tela do nosso aplicativo, todo dia eu vou trabalhar nisso aqui, que aparece aqui e acabou. Não, não é isso. Então a gente aplicou mentorias com os grupos. Vamos entrar agora num trabalho psicológico, porque a cultura da empresa ela está dentro, né? Isso tem que estar, essa energia tem que estar com o nosso colaborador. Porque, como eu falei, reflete lá no final. O nosso cliente vai receber não só o projeto, vai receber essa energia também. E hoje a nossa grande dificuldade é aplicar essa cultura, né? Entender como é o nosso colaborador, né? A gente tem que entender o parâmetro. Quando a gente fala de níveis comportamentais, isso eu acho um assunto incrível, né? A gente entender que a gente tem aí 4 divisões, vamos falar de DISC, onde você tem uma pessoa que é mais dominante ou não, você tem uma pessoa que ela tem uma estabilidade maior ou não, ela vai falar mais ou não, então ela é mais comunicativa ou menos, e o mais importante é uma pessoa mais detalhista ou não. Como que esse colaborador se encaixa dentro da nossa empresa? A gente precisa que essa pessoa trabalhe mais com o detalhamento do projeto, com a comunicação com o cliente. Esse ponto de vista, esse panorama, ele é muito importante para a gente. E hoje a gente tem a possibilidade, numa equipe grande, de você fazer esse direcionamento. Então você identifica qual o colaborador que ele tem essa dominância, então ele vai ter o interesse de trabalhar como líder de squad, ele vai conseguir se comunicar com os demais, é uma pessoa que está ali presente na comunicação ou não, é uma pessoa que não gosta de se comunicar, mas ela é extremamente detalhista e ela te entrega um detalhamento de projeto perfeito. Então esse feeling, isso é muito importante, isso a gente valoriza, isso a gente busca todo dia tentar encaixar cada um aonde é melhor, né, para que ele consiga desempenhar o melhor papel. Isso já nasce lá na recrutação, né?
Quando a gente recruta o profissional para trabalhar conosco, né, por meio de rede social, por LinkedIn ou algumas outras ferramentas que a gente vem aplicando, a gente tenta, né, de alguma forma, que ele se encaixe dentro da equipe, né? Como falei, eu sempre falo todo dia lá para o Thiago a seguinte frase, né? Se eu quiser, eu coloco aqui 100 pessoas trabalhando, tá? Mas em um mês, vai todo mundo correr para um lado e a gente não vai ter a cultura da empresa. Então, o que a gente faz? A gente vai aumentando os setores por estágios, né? Conforme um estágio é aumento do número de contratos, né? Esse é um estágio importante que tu tem que entender, porque os projetos eles têm que ser entregues no prazo e a gente está 2 anos, um pouco mais aí, sem atrasar um dia em cronograma. Isso é muito importante como empresa de engenharia, cumprir o que você promete para o teu cliente. Isso eu diria que é o primordial. E outra questão é a elaboração da conversa entre os colaboradores. Entender se aquele colaborador de determinada disciplina ele vai se dar bem com aquele time. Isso é muito importante. A recrutação é a parte disso, né, Thiago? Exatamente. Na primeira conversa, você já consegue entender um pouco como aquela pessoa como que ela vai se encaixar, e aí você olhar para o teu time, olhar para o colaborador, ou para possível colaborador, né, que vai entrar e entender se ele se encaixa. Se faz sentido ele também fazer parte da nossa equipe, porque não apenas da visão da tribo, mas também você entender se para aquela pessoa vai fazer sentido ela trabalhar com a gente, né? Se faz sentido na vida da pessoa dela, ela tá ali conosco. Porque a gente pensa muito sobre isso também. Todo colaborador que está lá, ele tem uma família, ele tem um contexto, né? Ele tem pai, mãe, filho, alguns, né, filhos aí. Então, esse contexto a gente também busca sempre integrar, entender, né? Às vezes, preciso isso, preciso aquilo, uma ajuda aqui. A gente está sempre junto ali, né? Para dar esse amparo, dar o suporte, porque é a base da empresa, né? Exatamente. Tanto que quando o colaborador entra na empresa, o primeiro dia, ele simplesmente tem um aprendizado geral sobre o que é a empresa. Ele senta lá e vai estudar o que é a empresa, onde ele está trabalhando, em que momento ele tá chegando na empresa, onde a gente está. A gente passa um panorama geral das edificações, do metro quadrado. A gente faz um mini curso, uma lavagem cerebral quase, para que ele entenda onde ele está. Vamos lá, falar um pouquinho do futuro das instalações prediais, né, Thiago? Para onde estamos indo, né? Aonde a gente quer chegar aí, o caminho que a gente vê que é aonde todos estão trilhando, e a gente não pode deixar de falar de custo, né? Então... mas peraí, se o cara olhar instalações como custo, né, o que a gente sempre brinca, né? O cara você, que é empreendedor, quer construir. A partir do momento que você olhar instalações prediais como custo, você já está errado. Instalações não é custo. Instalações é investimento. Isso a gente determina lá dentro do nosso escritório, né? Não vamos olhar instalações como custo, vamos olhar como investimento. Porque hoje, nós já falamos aqui um monte de questões com relação a empreendimentos AAA, em apartamentos melhores. Então, por que a gente está olhando instalações ainda como custo? Nós estamos em 2024, a gente não pode olhar como custo. Instalações é o que você usa. Exato. Ainda tem uma coisa que eu abomino, né? Tem aplicativos hoje que eles dão o custo das instalações prediais. Você vai lá, determina a altura da edificação, os tipos de sistema e sai no final o custo. Mas espera aí, mas o que interessa o custo das instalações? Se ele não está linkado ao teu conforto, ele é o quê? É um valor. Exatamente. Claro, obviamente que tem que estar linkado à qualidade do projeto, ao que você está oferecendo. Mas você ter algo que te diga quanto vai custar, só isso, para mim não serve, para nós lá não serve. E essa metodologia a gente passa para todo mundo. O teu custo de instalações, ele está linkado à qualidade do teu projeto, ao conforto, ao que ele está oferecendo. É um produto, ele tem uma caixa e dentro dela, dentro dessa esteira, tem várias questões. Então, analisar só o custo é a gente olhar só a casca do bombom. A gente não abrir ele e não comer. Muitas vezes, você trabalhar com algo que tem um valor de 10 para 12 é uma diferença mínima. E você tem uma diferença, às vezes, no contexto, para o teu usuário, que é completamente diferente. A gente está falando, vamos falar de algo básico, piso aquecido. Mas a gente está falando em região litoral, é quente. Mais ou menos, né? Sim. É um conforto que o teu cliente vai ter e que você vai ter um valor agregado nisso, comparando com uma obra no total,
que é despercebido. A gente vê muito isso, Thiago, na questão de segurança nos projetos, né? Na questão do disjuntor, no DR, no famoso DR, onde a gente, que impacta, para alguns impacta muito no orçamento do projeto, para nós é um erro tremendo, né? Porque você você dimensionar um apartamento e você querer um apartamento, às vezes, como a gente pega de 1 milhão, 1,5 milhão, e você querer tirar um DR... que custa R$100? Exatamente. Aí a gente fica olhando, será que é esse o produto que a gente quer trabalhar? Será que é esse o cliente que a gente quer atingir? Talvez não, né? Obviamente que a gente tem que entender o mercado, entender onde está deslocado esse produto, para onde ele vai, para quem ele é vendido e o preço dele. Mas nos deixa muito triste, às vezes, pegar essas questões com essa do disjuntor do residual e acabar impactando até no projeto. O projeto ser desqualificado porque ele é um pouco mais caro do que os demais, né? Isso é uma briga de muitos e muitos anos, né, que a gente vem com o mercado. Eu não sei para onde ela vai, né? A gente não tem condições ainda de saber, porque depende muito do preço do cubo, metro quadrado, região, como está hoje essa questão da inflação das mercadorias. Mas uma coisa que é certa a gente dizer é o seguinte: instalação predial, não veja ela como um custo, tá? A instalação predial ela não é custo. A instalação predial é investimento. A partir do momento que a gente adotar uma postura de entender que é um investimento, a gente vai começar a dar conforto para quem compra, né? E é importante isso também para o comprador, ele entender, começar a compreender um pouco mais dessa parte de engenharia no apartamento que ele mora, né? Quando você vai comprar um carro, você não quer saber do motor, certo? Você compra ali a marca que você quer e você sabe o motor que vai ter. Mas você não quer entrar dentro ali para entender o parafuso que foi comprado, qual foi a elétrica que foi usada naquele veículo. Serve o mesmo para edificações. Ninguém quer saber as instalações que tem ali dentro. Se o cano que passou está certificado, se o disjuntor que foi colocado ali ele tem uma certificação, se ele está de acordo com o NBR. Isso vai, ao longo dos anos, eu acredito que o perfil do comprador também vai mudar para essas questões. E aí, isso que eu estou falando de entender como investimento vai pesar. Exatamente. Eu vejo uma questão, William, que é bem considerável na nossa região, porque muitas obras já foram entregues, estão sendo entregues, porque a gente vê que teve um crescimento, né? Teve um boom da construção, e a gente está falando aí de 2015 a 2020 cresceu um pouco, 2020 a 2024 mais um pouco. Então, as obras que foram entregues aí há 5 anos estão começando a aparecer. E aí você começa a perceber algo que o pessoal comenta muito na região, que é o pós-obra. E aí, vou economizar aqui nessa instalação e o pós-obra depois vem e tira toda a tua economia. Exatamente. Isso... Para nós isso é como se fosse a alteração do projeto, digamos assim, né? Que a gente roda um projeto e a gente, no final dele, depois de tudo entregue, a gente tem que ser confortado por uma alteração, né? Às vezes essa alteração, ela traz, não para o construtor, não para o cliente, mas ela traz para nós um custo. Porque eu tenho que voltar a tirar um colaborador daquela disciplina ou de outra disciplina, colocar para fazer aquela alteração, isso para nós tem um custo. Então, alguns meses atrás, talvez um ano, a gente se deparou com um número de 50% a 55% aproximadamente de alterações de retrabalho a gente tinha no nosso escritório. E aí a gente parou para pensar, analisar, aí a gente falou assim, primeiro vamos desmiuçar esse número. O que está entrando nessa alteração? O que é alteração? É erro nosso? É solicitação do cliente? É alguma coisa normativa? Então nós pegamos esse número, tiramos ele, debruçamos ele em cima da mesa, né, Thiago? E a gente falou assim, a parte que nos compete, a gente vai trazer para zero, né? Vamos resolver. Resolvemos. Hoje a gente chega ao quê? De alteração? 2%, 3%? No máximo. No máximo, né? Isso serve também para o empreendedor, nessa questão das metodologias de instalações, né? Entender aonde que está o teu problema para que você corrija, né? Como que a gente corrigiu isso? Vamos dar o detalhe? Mapei o processo, coloca o setor de qualidade. Setor de qualidade imprescindível em toda e qualquer empresa. Exatamente. Né? E a comunicação com o cliente, isso é muito importante. E a gente tem lá, desde o início, desde lá 2012, a comunicação com o nosso cliente, ela é algo essencial. A gente não tem aquela parte mecanizada de comunicação com o cliente, que é assim, preciso que alguém vá visitar minha obra.
Aí você entra em contato com a empresa, com o projeto de instalações, e você vai receber uma mensagem assim, manda um e-mail, que a gente vai agendar alguém para te ligar, para entender o problema, para depois a gente agendar a visita. Não, isso não funciona. Tá? A gente está hoje num mundo onde a gente tem aqui na palma da nossa mão, né, a possibilidade de estar falando com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser. Então a gente acha que hoje o e-mail ele é assim importante, mas ele é uma formalidade que às vezes não necessita. Então hoje no nosso escritório, o nosso diferencial, um dos nossos diferenciais é essa comunicação. Né? A gente tem um SAC, um Serviço de Atendimento ao Cliente, onde o cliente é atendido na hora, as respostas elas são, basicamente, elas não fogem aí de um meio período, certo? Exato. E as dúvidas eventuais de projeto, que a gente não consiga tirar com o cliente, porque existem dúvidas ainda, né? Que a gente não consiga tirar com o cliente via serviço de atendimento, via SAC, a gente marca a visita na obra. E essas visitas elas acontecem dentro da mesma semana. Isso é um diferencial que a gente trouxe desde 2012, né? Tem alguns clientes onde a gente fez um trabalho recente também, onde elogiaram muito essa questão. Colocaram ela até antes dos projetos. Eu não vejo assim, mas alguns colocaram elas antes da qualidade dos projetos, que é o atendimento diferencial. O atendimento diferencial ele tem que haver em qualquer circunstância, dentro de uma empresa de engenharia como uma cafeteria, enfim, em todo lugar. Nós trouxemos essa metodologia de atendimento ágil. E eu acho que esse diferencial acabou nos deixando competitivos no início, né? Mas hoje eu não vejo ela assim, ela é um diferencial, mas ela não está à frente dos projetos. Eu, na minha visão, eu vejo isso. Não sei, Thiago, o que tu... Com certeza. Você está mais à frente lá dos clientes, né? Pode falar um pouquinho disso. Faz toda a diferença, né? Recorrente, o pessoal entra em contato com a gente e isso é algo normal. Quem trabalha com projetos, eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade com o cliente. O cliente ele vai entrar em contato contigo porque foi você que pensou no projeto, você desenvolveu. O projeto ele foi estabelecido primeiro na sua mente, né? Na mente da sua empresa, do seu projetista, enfim, mas a ideia estava ali e você colocou no papel e levou para o cliente. Toda vez que o cliente entrar em contato com você pedindo uma alteração ou pedindo para tirar uma dúvida, é porque você não colocou naquele papel da forma que você precisava ou porque ele precisa entender o que você pensou com relação àquilo. Então é natural do cliente ele entrar em contato contigo e mais natural ainda que ele tenha essa dúvida quando ele for executar. E às vezes é no dia. Exato. O profissional que acha que entregar o projeto, apertar a mão e só vai ver o cliente na próxima obra, talvez você não tenha aquela próxima obra. Talvez você não tenha mais aquele cliente. Isso já passou. Tá? Hoje a gente até aplica metodologias de relacionamento longo com o cliente. A gente sempre diz lá, nós vamos até o final. Nós vamos entregar o projeto, nós vamos participar do teu ABITS, nós vamos participar do ABITS do bombeiro e da ligação de energia. Nós vamos até o fim. Nós vamos desde o parafuso que você vai colocar lá no teu tapume até a vistoria de ABITS para entregar a chave para o teu cliente. E se nós tivermos possibilidade ou tempo ou convite, a gente vai participar da inauguração também. Com toda certeza, né? Para aproveitar os louros da vitória, né? Então a gente traz isso do início ao fim. Você pegar o projeto, entregar, apertar a mão e achar que aquele cliente vai voltar para o próximo, talvez você não tenha ele. Isso aí fica a nossa dica até para quem está iniciando. A gente vê muito isso, né? Eu fiz o projeto. Mas eu preciso agora uma assessoria aqui para ligar a energia. Putz, aí não é comigo. Sabe, a gente vê muito isso no mercado. Nós não. Nós temos essa metodologia de abraçar o cliente até o fim. Porque você deixar o cliente desamparado numa obra, principalmente aquele que não tem tanta experiência em obra, tem muitas construtoras que estão nascendo, muita gente querendo empreender, e às vezes não entende da ligação, da dificuldade de tratamento com o bombeiro nas vistorias de ABITS, e tem que ter alguém ali por trás. E a gente faz esse trabalho, e modéstia à parte, a gente faz ele muito bem feito, desde o início. Desde lá em 2012 a gente faz um trabalho assim. Porque a gente achou que no início isso seria um diferencial, depois a gente aprendeu que talvez não, mas hoje ele é um dos diferenciais. Né, Thiago? Com toda certeza. Como você comentou, a gente vê da parte de energia desde a ligação da obra, energia da obra, até você entregar lá no final, quando você vai solicitar, quando faz a ligação definitiva para a obra. Cara, isso faz toda a diferença. E a gente agora está falando para alguns clientes até para a gente entrar antes da obra. Exatamente. Antes do projeto, aliás. Muito antes do projeto. Estudo de massas a gente tem que estar junto. Vamos ver o produto. Que produto você quer fazer aqui? Vamos ver se ele encaixa, vamos ver as instalações.
Tem detalhes fundamentais. A gente está trabalhando numa região aí, isso varia de estado, mas 100 metros, a gente sabe que bateu 100 metros de altura, piso útil, a gente já tem um impacto ali com relação às instalações que você vai ter que ter. Exatamente. E isso, a gente entrar antecipado, vai também antecipar os problemas, vai também deixar o cliente mais confortável na hora de escolher. A gente teve casos que a nossa decisão impactou na altura da edificação e no tipo, até no número de apartamentos. A gente gerou um VGV naquilo, né? O que a gente fez? A gente deixou aquele custo para a construtora decidir em função da altura, em função dos sistemas que tem no empreendimento. A gente entrou antecipado. Se a gente entra depois, o material de venda projeta na prefeitura, o que ia acontecer com esse produto? De repente, aquele impacto financeiro já não ia mais ter tempo de resolver. Então, a gente entrou antes e a gente vai até o fim, né? Uma coisa que acontece muito também, que a gente pode citar, né, é a venda. Na venda, a gente já começa a falar disso. Né? E hoje a venda na Trib, eu sou comercial, não fui treinado para tal, mas hoje criei uma casca para isso. Nosso futuro a gente vem conversando dia a dia, eu e o meu sócio, o Thiago, para que a gente também amplie o nosso comercial. Hoje o nosso comercial ele é muito dinâmico e é bem natural, né? As pessoas vêm muitas das vezes até nós, através de mim, através do WhatsApp, através dos nossos canais de comunicação, né? O WhatsApp é um deles, através do e-mail. E essa venda hoje ela tem acontecido bem natural, né, Thiago? A gente tem uma taxa de assertividade aí nas nossas propostas de mais de 50%, né? E dificilmente a gente perde um contrato por valores. Por quê? Porque na nossa venda a gente tipifica isso. Nós não vamos oferecer nenhum serviço com valor sem apresentar o produto, né? Tivemos agora uma grande consultora em Balneário Camboriú que me pediu orçamento de um empreendimento, mas a gente não passou. Eu falei, eu quero fazer uma visita para vocês, quero te mostrar o nosso produto. A gente esteve lá, falou com a cadeia de engenheiros deles lá, um grupo grande, que ficaram impressionados com o nosso produto. Começamos a desenvolver uma conversa nisso. Essa conversa ainda está em andamento e para mim ela não interessa mais se a gente vai fechar ou não esse contrato. Esse contrato para mim já não importa. O importante é que a gente criou um relacionamento, eles entenderam o nosso produto e podem ter certeza que se não hoje, talvez num futuro muito próximo a gente vai ser procurado. Porque se eu simplesmente tivesse passado para aquela construtora o preço, talvez a gente nunca mais teria a possibilidade de mostrar o nosso produto para aquela construtora. Né? Aquela construtora ela é uma construtora estruturada, tem lá seus 10 ou 12 engenheiros dentro da mesma empresa, está tocando em obras frente-mar com um VGV bilionário. Então, era obrigação nossa, naquele momento, entender que nós precisávamos mostrar o que a gente faz para eles entenderem que a nossa grandeza fazia parte daquele contexto. Poder dar um test drive, né? A gente pode, graças à estrutura que a gente tem, a gente pode chegar numa construtora hoje e mostrar para eles, para que eles possam experienciar como que é a entrega do nosso projeto, como que é a entrega do nosso produto, a nossa comunicação, como que isso acontece. E é muito bom para a gente o reconhecimento quando a gente chega em construtoras como essa, em que a gente sabe que é uma equipe de profissionais extremamente qualificados e que no final da apresentação eles elogiam o que a gente está entregando, o que a gente está oferecendo, né? A gente consegue trazer o valor ao nosso produto. Como já aconteceu, né, Thiago? Algumas consultoras grandes que a gente foi conversar, que a gente ficou até bastante felizes com os elogios em prol do que a gente apresentou, né? Porque a gente até é uma empresa, digamos assim, jovem, temos 12 anos, né? Para instalações é uma empresa jovem, a gente tem empresas no Brasil maiores que isso, né? E você poder, em tão pouco tempo, dar um resultado tão grande, um impacto tão grande na vida das pessoas, isso é importante. Então, como eu falei, às vezes o contrato, a performance naquele contrato, ele não é importante. O importante é o que você vai gerar de valor dali para frente. E essas conversas que a gente tem gerado, esses debates, no centro do país, no norte, como a gente tem um hotel lá para fazer, as conversas que nós estamos agora para ir no empreendimento em Curitiba, para o empreendimento no Mato Grosso, em São Paulo, isso é importante. A gente, hoje, devido ao fruto do nosso trabalho, a nossa empresa, a gente vai conseguir levar essa metodologia para todo o Brasil. Tenho certeza absoluta que no futuro próximo isso que vai acontecer. Já engatando essa conversa, a gente podia falar um pouquinho quais são os planos da Trib Futuro. Nada melhor que o Thiago, que iniciou conosco
o Thiago, como falei, quando o Thiago apareceu na empresa, foi por uma indicação, né? E aí eu peguei o currículo do Thiago e olhei assim para aquele currículo e falei, esse cara eu acho que ele está deslocado, acho que ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Né? E naquele momento foi onde a gente fez um divisor de águas, a gente precisava estruturar e ao mesmo tempo a gente precisava colocar pessoal. Né? Então o Thiago apareceu nessa etapa, estava deslocado, né, Thiago? Talvez fazendo algo que o currículo não dizia a respeito. Então a gente trouxe o Thiago estruturou essa parte de gestão de processos de engenharia. E pode contar um pouquinho do que era, Thiago, quando você entrou. Acho que é importante as pessoas saberem. E como vai ser, o que você vê para o futuro, que você está à frente hoje de toda a nossa estrutura, toda a nossa metodologia. Estamos lá conversando diariamente para os nossos planos. Com certeza. Eu vejo a Trib, quando eu entrei, estava bagunçado, né? Como naturalmente toda empresa que está em crescimento, ela tem o seu momento de bagunça e vai ter, se não teve ainda, vai ter, pode ter certeza. E aí você entrar numa estrutura, numa empresa, em que você tem um conhecimento técnico para aplicar, você sabe os métodos de fazer aquilo, você passou um tempo em cima de uma literatura que te diz por onde seguir, como fazer, e você encontrar sócios, proprietários, que estão dispostos a fazer isso, que é o grande diferencial, e é o que me encanta hoje na Trib, porque se eu chegar lá amanhã para o William e falar, William, seguinte, cara, vamos fazer isso daqui que vai dar certo. Ele fala, faz, e a gente vai fazer. Então, isso é o crescimento. É você poder aplicar um processo, você melhorar esse processo. Cara, não está funcionando, vamos mudar, vamos. Isso é completamente disruptivo de todos os locais onde eu trabalhei, né? De todas as empresas que eu pude fazer aí esse suporte ou, de alguma forma, estar nela. Então, hoje eu vejo que a Trib, cara, o céu é o limite, né? A gente já desenvolveu um produto, um projeto, a gente já conseguiu organizar de uma forma incrível. Hoje a gente roda 46 projetos ao mesmo tempo, com 30 funcionários. Cara, você olha para isso e você pensa, e aí o pessoal em casa deve estar pensando assim, cara, como é que os caras fazem isso? Processo. Não, roda 46 com a mesma qualidade de rodar um, né? Isso que é importante a gente frisar. Exatamente. Num mundo não tão distante, nunca imaginava isso aí. E não é 46 projetinhos, a gente está falando em predial, a gente está falando em projetos de 50, 60, 70 mil metros quadrados. Hoje a gente tem aí, se juntar 10 projetos, a gente bate 1 milhão de metros quadrados. Passa talvez um pouquinho, né? E a gente, claro, vem toda hora investindo em qualificação do nosso funcionário, vem investindo em mentorias, vem investindo agora, vamos entrar numa parte psicológica que é importante, né? E acho que isso faz parte do desenvolvimento, né, Thiago? Com toda certeza. Então acho que a gente pode encerrar por aqui. Quem quiser saber mais sobre a Trib, quem quiser saber um pouco mais sobre os nossos serviços, quem quiser nos contatar para tomar um café, para discutir, debater, a gente está aberto a isso, né, Thiago? Com certeza, estamos aí, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, vocês encontram. Para você também que se formou, está formado, está se formando, quiser trabalhar conosco, entre em contato nas nossas redes sociais, tem o nosso contato, pode entrar em contato conosco para conhecer um pouquinho da nossa empresa. A gente conversa, a gente vê aonde que você se encaixa para trabalhar com a gente. E vamos em frente. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do nosso Tribcast. Obrigado a quem ficou até o final, obrigado a todo mundo que ouviu. A gente tentou passar um pouquinho da nossa empresa, a gente vai fazer novos episódios, nós vamos trazer convidados, né, Thiago? Vamos trazer pessoas aqui que possam gerar conteúdo para que a gente discuta um pouquinho de engenharia, discuta um pouquinho de outras coisas também do dia a dia. Né? Nesse primeiro episódio a gente quis falar um pouquinho da empresa, um pouquinho de onde a gente vê, quem são esses dois que estão aí, né? Quem é eles? Quem são eles, né? Mas é isso, gente. Obrigado, ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo. Um abraço.